esse é o Flávio Ferreira, ele é da trilha de Security, e o tema dele é Estratégia de Segurança da Informação para Pequenas e Médias Empresas. Boa sorte, Flávio. Isso aí. Seja bem-vindo, pessoal. Obrigado pela companhia de todos aí. Deixa eu compartilhar meu slide. Só um minuto. Tá vendo o slide aí? Pode me ajudar? Sim, tá aparecendo. Tá, beleza. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, mudando um pouco o foco das minhas palestras aí, eu tenho falado um pouco sobre segurança, né? E uma questão que a gente tem visto bastante aí no dia a dia é a falta de segurança, a falta de uma estratégia de segurança, principalmente para pequenas e médias empresas, né? Porque quando você tem uma pequena empresa, que você tem lá um funcionário só, tem um colaborador só, ou até dois colaboradores, talvez a segurança da informação ela fique de lado, né? Então, eu trouxe um pouco de conteúdo, vai ser um conteúdo bem leve, bem tranquilo, repassar para vocês. Vão ser dicas que vocês vão falar assim, putz, como é que eu não pensei nisso antes? Vão ser dicas bem simples de ser implementado, que qualquer analista, qualquer pessoa consegue fazer essa implementação dentro da sua empresa. Tá? Coloquei para pequenas empresas, mas nada impede de você implementar isso em grandes empresas também. Tá? Para quem não me conhece, né, meu nome é Flávio Ferreira, né, hoje eu sou CEO da Sim Tecnologia, resido no interior de Minas, aqui em Uberlândia, tá? Tem meus contatos aí, tem um blog, o TI com Y, né? Eu sou instrutor Microsoft certificado há 10 anos, né? Tem meus contatos, LinkedIn, pode ficar à vontade, mandar e-mail, tem meu e-mail aí, tá? Podem ficar à vontade para me seguir nas redes sociais. Tenho postado bastante conteúdo, principalmente no Instagram e no LinkedIn, tá? E-mail que vocês precisarem, tiverem dúvida, pode enviar, podem ficar à vontade. E para a gente fazer uma pequena introdução aqui, a gente não pode falar de segurança da informação sem lembrar, né, da tríade do tripé de segurança da informação, né, que é confidencialidade, integridade e disponibilidade, né? E a gente, falando um pouquinho de confidencialidade, né, a gente está falando de proteger os dados, tornar os dados acessíveis apenas àquelas pessoas que realmente têm que acessar esses dados, né? A disponibilidade é você manter esses dados disponíveis sempre que as pessoas precisarem de acessar esses dados, né? E a integridade, que esses dados têm que estar íntegros para esse acesso. Isso não é uma tarefa tão simples, né, como esses triângulos aí, né, quando você coloca a segurança da informação no centro de tudo, né? Quando você tem que fazer a gestão de todos esses acessos, você tem que monitorar todos esses acessos, implementar todos esses acessos. Por quê? Você envolve pessoas, né? Você envolve processos e, principalmente, você envolve tecnologia, né? E aí a parte da tecnologia e de processos são mais simples. Quando você envolve pessoas, né, ele se torna mais complexo ainda, tá? E aí eu trouxe para a gente conseguir alcançar o objetivo de manter esses dados confidenciais, manter disponíveis e íntegros, né, eu trouxe aqui algumas dicas para todos vocês, né? Então, minha primeira dica aqui é usar senhas seguras, né? A maioria das pessoas acha que senha segura é ir lá na senha lá, inventar uma senha qualquer e colocar lá. Não usa um padrão, não usa caractere especial, não usa letras, enfim. Então, aqui eu vou te dar uma dica de como você montar uma senha segura. Então, primeira dica é use e abuse dos caracteres especiais. Né? Ah, Flávio, então eu vou colocar uma senha só com caractere especial. Não vai adiantar muita coisa, você tem que intercalar ela com números e letras.
tá? Não use datas, nomes, endereços, nada que relacione a sua pessoa. Por quê? Quando você tem um ataque à sua conta, a primeira coisa que o atacante vai fazer é olhar a data de aniversário dos seus filhos, endereço, CPF, identidade, enfim, ele já tem todos esses dados seus. O que ele vai fazer é jogar em um robozinho, ele vai ficar brincando com esses dados e gerando senhas e tentando fazer o ataque nos seus e-mails, tá? Uma hora ele vai conseguir. Se você usa esse tipo de senha que faz relação a algo que é público seu, uma hora ele vai conseguir fazer o acesso. Existem muitas senhas conhecidas, mudar 123, mudar arroba 123, a famosa password, senha 123. Se você procurar até na internet as senhas mais usadas na internet, você vai ver uma grande lista de senhas que você, de hipótese nenhuma, deve utilizar, né? Então, evita essas senhas, evita nome da empresa, arroba ano 2022, por exemplo. Você vai colocar festival arroba 2022, Microsoft arroba 2022, uma senha muito visada. Então, é fácil para o seu atacante, para quem está querendo ter acesso ao seu ambiente, conseguir essa senha. Procure usar diversas senhas para sites e serviços diferentes. Isso é um erro que a maioria das pessoas também comete. Você pegar uma senha e usar para todos os sites, né? Então, se você tiver o vazamento de senha daquele site em específico, você está vulnerável em todos os seus outros sites, né? Troque o caderninho de senhas por um software de gestão, e aí eu até coloco aqui o LastPass, que é um software super fácil de utilizar, que faz uma gestão de senha muito bacana, né? Então, aquele caderninho de senha, acredito que se você não usa, você conhece alguém que usa, que tem um caderninho do lado da mesa ali, e que tem todas as senhas deles anotados ali. Cara, minhas senhas estão aqui, então se eu perder esse caderninho, eu perco minha vida. Gente, e se alguém pegar esse caderninho seu? E se na hora do almoço, que você for almoçar, alguém pegar esse caderninho? Tem todas as suas senhas ali, né? Você vai precisar trocar todas elas. Você lembra as senhas que estão anotadas ali, de onde está anotado? Então, você não tem muitas opções aí para fazer a gestão de senha. Então, procure um software, né, de fazer gestão. Eu gosto muito do LastPass, né? Então, procure o LastPass, baixa ele, vê como que é o modelo, vai no YouTube, vê uns vídeos de ensinamento, enfim. Acredito que você vá aprender de uma forma bem fácil e rápida. E crie senhas complexas, mas que seja fácil de se lembrar, né? Não adianta você criar uma senha muito complexa, né, que você não se lembre, né? Mas eu falo assim, se você tiver o LastPass ou tiver uma outra solução que se integre ao smartphone, se integre ao navegador, acaba que a gestão de senha ela se torna não memorizável, né? Eu tenho um amigo que ele fala que senha boa é aquela que você não consegue gravar, né? Mas você também pode criar uma senha gravável. Por exemplo, eu peguei Flávio Ferreira aqui e pus Flávio Ferreira, né? A gente consegue fazer uma brincadeira com caracteres, né? Para a gente gerar uma senha, onde ela tem uma complexidade muito grande, né? Se você olhar aqui, ela tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 caracteres. É uma senha considerada boa, né? Onde eu tenho caractere especial, letras maiúsculas, minúsculas, números, enfim. Eu tenho uma senha aqui que é uma senha que vai me dar uma segurança maior, tá? Então, essa é a dica que eu queria passar de segurança, de senhas. A segunda dica, atualize os seus sistemas. Muita gente acha que o sistema foi feito para rodar o resto da vida. Pessoal, não é. Todo sistema tem que ser atualizado, né? A atualização, eu até coloco aqui, atualização não é apenas para pesar o equipamento. Muita gente tem esse preconceito, né, vamos dizer assim, de que a atualização ela vai pesar meu Windows, ela vai pesar meu sistema, mas não é. Essa atualização ela vem para fechar brechas de segurança que são conhecidas pelo fabricante. Né? Se ele está te dando uma atualização de segurança, porque ele precisa fazer a atualização, ele precisa fechar aquela porta que está aberta para um atacante conseguir entrar. Né? Então, considere também substituir sistemas obsoletos. Né? A gente pegou um cliente aqui há um tempo atrás que a gente fez uma análise de... Sim, Milena?
Não, era só para avisar que o seu slide ainda não tá em modo leitura na tela grande, ele tá só para em sequencial. Ah, desculpa, deixa eu voltar aqui então. Peraí, deixa eu compartilhar minha tela que vai ficar melhor. Uhum. Isso. Agora foi. Tá, como é que eu oculto essa... Tá aparecendo a bordinha em cima aí, não, né? Não, não tá certinho. Desculpa interromper, é porque não estava Sem vendo. problema, obrigado. Eu que agradeço, tá? Então, pessoal, atualize seus sistemas, né? Como eu estava falando, a gente pegou um cliente, né? Esse cliente tinha um storage, né, de uma marca e já tinha muito tempo que esse storage tinha sido descontinuado. Esses storage NAS, né? Você tem lá para fazer backup, algumas pessoas usam para fazer backup. E esse storage estava com mais de 200 vulnerabilidades críticas, não era vulnerabilidade baixa, não era críticas, né? E aí a gente, a partir desse storage, ele estava expondo todo o ambiente dele, né? Então considere substituir esses sistemas obsoletos. Evite exploração de brechas de segurança ou ataques cibernéticos, né? Na verdade, evita a exploração de brechas de segurança e ataques cibernéticos, né? Então, se você tem ali um sistema obsoleto, se atualiza ele, você não tem mais aquela vulnerabilidade, vamos dizer assim, de um sistema onde um atacante pode explorar uma brecha, uma brecha de segurança ou uma vulnerabilidade, tá? No passo 3 aqui, deixa eu ocupar, faça uma gestão da sua internet. Isso aqui é de extrema importância, né? Muita gente acha que colocar um firewall na sua rede, ele vai te proteger 100%. Pessoal, isso é um erro imenso, né? Porque a partir do momento que você coloca um firewall, você faz uma configuração específica, né? E aí, fazendo essa configuração específica, você tem a possibilidade, né, de fazer o bloqueio. Só que hoje as atualizações, a frequência, né, de vulnerabilidades, de formas de acesso a vulnerabilidades muda diariamente, né? E isso faz com que talvez aquela configuração que você fez há 2 meses atrás, ela não reflita na segurança que você precisa da internet hoje. Né? Então, o que, que você vai ter que fazer? Começar a monitorar a sua internet. Como que está o tráfego? Estou recebendo algum ataque de algum país, né? Por exemplo, a gente recebe direto aqui relatórios, a gente faz monitoramento de alguns clientes, a gente recebe direto relatórios de ataques vindo da China, de ataques vindo da Europa, vindo de N países, né? E aí, se você tem, por exemplo, uma empresa que nunca vai ter nenhum tipo de compartilhamento, nenhum tipo de relacionamento com a China, para que você vai deixar ele chegar até seu firewall? Para que você vai deixar ele ter acesso ao seu firewall? Então, corta. Você vai lá no firewall, configura, a partir de agora, nega todas as conexões, qualquer tipo de pedido de conexão da China. Né? Então, você vai conseguir fazer isso. Né? Tenha um equipamento de firewall com recursos de IDS e IPS, que é a inteligência do seu firewall. É ali que ele vai abrir o pacote, vai analisar o pacote, ver se tem uma vacina disponível e vai entregar o pacote ou fazer o bloqueio dos dados ali para o usuário. Tá? O que eu disse, delimite geograficamente os acessos do seu ambiente. Né? Se eu não tenho relacionamento nenhum com a China, com a Europa, para que eu vou deixar o meu firewall respondendo solicitações para esses ambientes? Não, eu vou lá e faço o bloqueio. Proteja o perímetro, evitando acessos externos. Isso aqui é uma coisa que vocês têm que ter em mente, que é acesso externo apenas com VPN. Mas eu tenho uma aplicação que precisa ser acessado, cara. Instala o clientezinho de VPN e acessa apenas via VPN. Né? Porque isso aqui é uma segurança, uma das principais formas de ataque que a gente tem. Se eu deixo uma porta 80 aberta no meu servidor, eu posso não ter atualizado o meu sistema
de publicação web ou de publicação do meu aplicativo, e aí eu posso ter uma vulnerabilidade nele. Se eu deixo a porta 3389, que é de RDP, de conexão de área de trabalho, aberta, putz, não é se você vai ser atacado, é quando você vai ser atacado, tá? Então, qualquer tipo de uso externo, usem sempre VPN, tá? Sempre. Não, Flávio, mas eu preciso fazer isso, cara, usa VPN. Mas aí existem aquelas exceções. Flávio, mas eu tenho uma aplicação que é acessada por 5.000 pessoas, onde não tem nenhuma onde não tem nenhuma possibilidade de usar VPN. Então, a gente usa uma rede de remediação, né, que é a famosa DMZ, para onde vai ter acesso apenas para aquele ambiente, né, e isola todo o ambiente dentro dessa DMZ para que não tenha acesso ao seu ambiente interno, tá? Nossa quarta dica aqui, faça o seu uso seguro dos dados, né? Pessoal, isso aqui a gente cansa de ver, tá? As pessoas falando assim, o backup é aquele recurso que você não quer usar, mas quando você precisar usar, ele vai ter que te atender, né? Então, aquela questão. É a mesma coisa, por que eu coloquei o seguro dos dados? Porque ele realmente é comparado a um seguro do carro, do seu carro, seguro da casa. É um seguro, é algo que você paga para não usar. Mas o dia que você precisar, ele tem que funcionar. E aí, isso aqui a gente vê diariamente em ambientes de vários clientes, de vários parceiros. Aí a gente vai para um ataque de ransomware, por exemplo, ou um HD quebrou, enfim. Aí o cara fala assim, não, eu tenho backup. Todo animado, né? Eu tenho backup. Quando ele vai fazer o restore, ele vê que o backup ou não estava atualizado, ou o backup estava fazendo backup de nada, né? A gente tem um caso aqui que foi um ataque de ransomware, uma base de dados de 2 teras foi comprometida, e aí o cara, eu tenho backup. Quando ele foi recuperar o backup, não tinha 10K, né? Ou seja, não tinha nada dentro do backup. Ele estava fazendo backup de nada, né? E aí, são duas situações. Primeira, tem uma solução de backup confiável, né? Não fica naquela ilusão, vamos usar um OneDrive, vamos usar um Google Drive para fazer backup. Não, use uma solução de backup mesmo, tá? Adquira uma solução de backup. Hoje é tão barato, e acompanhe seu backup diariamente. Não adianta você achar que o seu backup vai ser feito sozinho, né? E aí eu coloquei aqui embaixo o principal, faça testes de restore dos seus dados. Não deixa só a ferramenta de backup falar se o backup foi feito ok, se está tudo certo ou não. Pega um dia do mês, fala, hoje vai ser teste de restore. Pega aleatório, liga para um usuário, fala assim, usuário, me fala aí um arquivo que é extremamente importante para você. Meu arquivo X. Agora me fala uma data. A data Y. Ok, vai lá e restaura o arquivo. É a melhor forma de você testar o seu backup, né? Eu preciso fazer minha maior criticidade aqui é a minha máquina virtual de banco de dados. Cara, vai lá e testa, faz o restore da sua máquina virtual de banco de dados, abre o banco de dados, tudo ok, tá, tudo ok. Cara, lindo. Bora para o próximo mês e pronto. Eu estou tranquilo, né? Porque eu sei que a minha base de dados está salva, tem o meu backup e o meu backup está sendo confiável, tá? Então, a dica de ouro, acho que a dica de ouro dessa palestra minha faça teste de restore dos seus dados. Se você não fez, cara, pega hoje, pega amanhã, vai fazer um teste de restore e vai buscar sempre manter esse teste de restore atualizado, tá? A dica 5 é ter uma solução de e-mail confiável, né? Não adianta nada você manter todo o seu ambiente local protegido e aí o seu e-mail deixa passar aquele phishing aonde ele deixa... Eita, peraí que eu vou ligar aqui. Desculpa, pessoal, a bateria do notebook estava acabando. Como eu estava dizendo, não adianta nada você ter toda uma proteção, né,
se o seu e-mail deixa passar um spam ou deixa passar um phishing, né? Hoje os phishing estão extremamente agressivos, vamos dizer assim, né? A gente tem recebido phishing, eu tenho recebido phishing que os nossos anti-spams não pegam, né? E aí esse phishing é um perigo imenso. Então tenha uma solução de e-mail confiável, né? Por quê? Porque o e-mail é um dos principais tipos de ataque que tem hoje no mercado, né? Existe uma pesquisa, não só da Sophos, a Microsoft também fez uma pesquisa dessa, onde ele aponta que quase 30% dos ataques vêm por e-mail, tá? De ransomware, tá? E isso é muito grande, né? E-mail sem anti-spam é o maior risco. A empresa talvez tenta economizar, não pegando uma solução boa, uma solução confiável de e-mail, pega uma solução barata, né? E aí está o risco de você comprometer todo o seu ambiente, tá? Procure soluções de e-mail confiáveis, tenha um anti-spam eficiente. Proteção de e-mail não é apenas anti-spam, né? Ele precisa ter anti-malware, precisa ter classificação, precisa ter uma inteligência artificial lá por trás, né? E o principal, instrua usuários, né? A Microsoft hoje ela tem uma solução, né, que você monta um phishing e manda para o seu usuário. Você testa se o seu usuário vai cair daquele phishing ou não. Se ele cair, cara, faz um treinamento de segurança aqui, um treinamento básico, faz um treinamento, instrua seu usuário quanto a phishing, né? A solução de anti-phishing, anti-malware, vai te proteger em 99% das vezes, sim, mas existe aquele 1%. Eu acabei de falar para vocês que eu tenho recebido alguns phishings, alguns spams que podem comprometer toda a minha empresa, né? Então, eu tenho hoje a malícia de saber o que é e o que não é, né? Mas e um usuário leigo, né? Será que ele tem? Tá? E o 6 aqui, instrução aos usuários, né? Falando um pouco de instruir os usuários com phishing, eu acho extremamente importante e eu falo que esse é o principal item de segurança que você tem, e ele é o elo mais fraco da corrente, né, que é o usuário, né? Então, a gente está cansado de ver, você chega em alguns lugares, você vê um post-it colado com senha no monitor, você vê caderninho debaixo do teclado com senha anotada, caderninho do lado lá com senha anotada, enfim, isso põe todo o seu ambiente em risco, né? Usuário, pessoal, vocês têm que instruir que o usuário não pode abrir e-mail ou acessar um site sem ter certeza do que é aquele site, né? Precisa estar sempre atento aos detalhes, né? O atacante pode enganar até os usuários com conhecimento em segurança, né? A gente já viu casos disso aqui, né? Treine sempre, envie cartilhas, faça um bate-papo, instrua. Eu falo o seguinte: qual que é o problema de uma empresa tirar uma hora e pouquinho, fazer um café da manhã, né, e falar assim, cara, vem cá, vamos bater um papo sobre segurança, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um phishing, ó. Se você executar isso aqui, você compromete a empresa toda. Tá vendo esse post-it aqui com essa senha? Esse post-it aqui pode comprometer a senha, porque alguém pode fazer uma visita aqui, tá passando, gravar a senha e ele externo, ele vai conseguir pegar essa senha, né? Vai pegar o acesso ao seu ambiente, né? Enfim, a instrução ao usuário pode ser feita de várias maneiras, né? Você pode fazer um café da manhã, você pode simplesmente usar a ferramenta que a Microsoft tem, eu esqueci o nome dela, mas para fazer instrução a esses usuários, né? Você pode adquirir na internet, existem serviços de treinamento para usuários de segurança, enfim, você consegue um monte de habilidades, um monte de possibilidades, né, para passar para os usuários, tá? Permissões de acesso, né, essa aqui é clássica, né? Então, você conhece ou tem algum relatório com as permissões de cada usuário no seu ambiente? Então, se eu te falar assim, o Flávio tem acesso a quê no seu ambiente? Você tem isso em relatório? Você consegue, de uma forma prática, pegar o que ele tem acesso de relatório? A maioria das empresas não tem, né? Vamos dizer aí que grande parte das empresas não tem isso, né? A empresa vai lá, estabelece a permissão do usuário e aquilo ali fica de eterno, né? Se estabelecer uma permissão errada, né, vai ficar errada, porque você não tem monitoramento, né?
E aí a gente tem que usar o conceito de menor nível de acesso, né? Que é o que a Microsoft, que os grandes players falam. Se o Flávio tem que fazer só leitura nessa pasta, por que ele está com poder de edição nessa pasta? Ah, porque o Flávio é bonzinho, porque o Flávio não vai fazer nada de errado. Tá, você garante que ele não vai trazer um malware da máquina dele e que o malware não vai fazer o ataque a essa pasta? Ninguém garante. Monitore sempre os acessos, independente da solução usada. Pegue qualquer solução, a solução X, Y, Z, pegue qualquer solução, mas tenha sempre o monitoramento desses acessos. Tá? Não só acessos a sistemas, quanto acessos a arquivos, qualquer tipo de acesso. Acesso a e-mail, qualquer tipo de acesso. Mas tenha sempre os acessos em mãos. Tá? Uso de mídias externas, né? Hoje isso se tornou algo não tão trivial para as corporações, mas para pequenas e médias empresas ainda é usual, né? Então você tem aquele profissional ainda que anda com o pendrive no bolso, e coloca lá na casa dele, chega na empresa, coloca o pendrive na empresa e aí pode comprometer a empresa toda com um simples pendrive. Então, faça a gestão desses dispositivos de dados externos. A maioria das empresas, das soluções de endpoint hoje, a maioria, eu acho que todas as soluções de endpoint já fazem proteção contra acesso externo, para proteger contra gravação ou leitura de pendrive, de alguma mídia, pendrive, HD externo, enfim, alguma mídia de dado externo. Se você não tem um endpoint, cara, por GPO, Windows Server, você consegue fazer isso, Criptografia de dados, eu preciso criptografar, eu estou com os dados aqui no meu pendrive aqui, eu quero levar isso para casa, cara, criptografa esse pendrive, pelo amor de Deus. Se você perder esse pendrive, você tem uma planilha financeira, você tem uma planilha do RH aí, você tem uma planilha de compras, criptografa esse pendrive. Ah, mas vai demorar. E o que eu sempre gosto de falar, segurança dói. Não dói só no analista que está lá implementando, sofrendo para fazer a segurança acontecer. Dói para o usuário também sofre. Mas ou você sofre de uma forma branda, ou você sofre depois de uma forma mais complexa. Tá? Proteção de dados importantes. Toda empresa tem aqueles dados que são extremamente críticos. Então, por exemplo, o notebook do diretor da empresa. O que eu tenho ali? Eu tenho ali só dados estratégicos da empresa, de qualquer diretor, do CEO, do diretor executivo, enfim, do meu profissional de RH, do meu profissional de financeiro. Hoje, com um notebook, eles levam para casa com home office. Então, existe o trajeto ali entre casa e trabalho, que existe-se um risco de você manter esses notebooks em risco. E como que eu vou fazer a proteção desses equipamentos? Então, a proteção ela pode ser feita através de criptografia. Você tem um BitLocker dentro do seu computador, você pode usar ele. Para quem tem um Windows 10, Windows 11 Pro, cara, botão direito, o BitLocker manda criptografar, salva essa chave em um lugar seguro, claro, não vai me perder essa chave, mas criptografa, porque se você perder esse equipamento, quem achar não vai ter acesso, tá? E essa é a mágica do negócio. Criptografa bancos de dados, gente. Os bancos de dados têm que ser criptografados, porque senão alguma pessoa pode conectar ao seu ambiente, fazer uma invasão ao seu ambiente, e pegar um banco de dados desse, e aí? Como que você vai explicar para o seu cliente que todos os dados deles foram vazados? Tem uma solução de endpoint protection eficiente, com machine learning, com anti-ransomware, com categorização, enfim. A proteção lá no endpoint, lá no notebook do usuário, a proteção lá no servidor, ela tem, na ponta do servidor, ela tem que ser eficiente. Não adianta você ter um endpoint protection que só vai te proteger de um ataque ransomware se ele tiver o hash desse ransomware lá na base de dados dele. Cara, dependendo da empresa,
os atacantes fazem um ransomware para fazer o ataque. Então, o seu antivírus não vai ter o hash dele lá nunca, né? Ou seja, seu antivírus só vai ficar olhando ele ser executado, né? Então, procure sempre um endpoint que tenha esses quesitos, tá? E MFA. Quem aqui usa MFA? Putz, se você não usa MFA nas suas aplicações, esse é o seu maior risco, né? Então, tenha mais de um modo de autenticação. Office 365, Microsoft 365, Azure. Se você tem uma conta de Microsoft 365 ou do Azure, não tem MFA habilitado, repense 2 vezes, porque sua conta está em risco, tá? A gente não cansa de ver casos aqui na empresa de contas que foram comprometidas, né, que o atacante está acessando essas contas já há muito tempo, né, e aí ele vai começando a aprender, né, principalmente financeiro, RH, enfim, contabilidade, controladoria, e eles começam a ver a padronização de e-mails, né? Então, se o financeiro tem um pagamento de, sei lá, 500 mil, que ele faz de 3 em 3 meses, e ele começa a ver essa movimentação, a gente já teve casos, né, que o atacante estava há meses dentro da conta do financeiro, e ele começou a ver essa movimentação, né? Então, ele viu que de 3 em 3 meses, a empresa fazia um pagamento de 500 mil dólares. Era uma transação internacional. A um determinado momento, chegou o invoice lá, como chegava de 3 em 3 meses, chegou o invoice, passou para o financeiro, o diretor aprovou, o diretor financeiro aprovou, estava tudo ok para fazer o pagamento. Na hora da mulher lançar no sistema, né, ela falou assim, putz, esse código IBAN aqui tá diferente, né? IBAN, para quem não sabe, é um código que você faz a transação internacional, como se fosse um número de uma conta. Ele está diferente. Deixa eu ligar aqui pro parceiro aqui e ver se ele mudou o número da conta. Ele ligou e não tinha mudado o número da conta, tá? Ou seja, o atacante ele conseguiu ver a rotina, ele mudou o documento de um e-mail, né, e quase que ele consegue $500.000 na conta dele, né? Por quê? É uma transação internacional e aí seria complicado rastrear isso aí, tá? E aí a gente conseguiu montar um dossiê para o cliente mandou isso para o jurídico correu atrás disso aí. Nem sei que fim deu. Mas use sempre. Hoje a gente tem um monte de possibilidades de duplo ou múltiplo fator de autenticação. O celular é um, né? Por celular você tem aplicações, você tem SMS, você tem ligação, enfim, você tem N possibilidades. Aplicações você tem, né, o Google Authenticator, o Microsoft Authenticator, você tem um monte de aplicações. E além disso tudo, ainda tem os tokenzinhos, né? Eu acho que eu estou até com o meu aqui, com os tokenzinhos que você consegue fazer o duplo fator de autenticação. Então, você tem o fator de autenticação com senha, né? Seu áudio não está saindo, Flávio. O áudio. Para mim ainda não. Alguém está conseguindo ouvir? Por favor, coloca no chat. Alô? Não, ainda não. Alô? Yeah. Foi, agora foi. Oi? Saiu de novo. Seu áudio está saindo. Deixa eu pegar o notebook. Tá, Melhorou agora? melhorou.
eu usar assim o fone. Então, vamos lá. Até onde que foi? Até o uso do celular. Tá, beleza. Então, a gente tem aqui a possibilidade de uso de celular, né? Uso no celular, você tem aplicações, SMS, ligação, né? E a gente tem a possibilidade de usar token, né? Que eu mostrei o meu tokenzinho, né? Que é esse aqui que eu uso, né? Então, se eu uso esse notebook aqui, além da minha senha, né? Eu uso o tokenzinho para fazer a autenticação no Windows, tá? Então, se eu não tiver com esse carinha aqui, eu não consigo logar na minha máquina, né? Eu tenho um Surface, que ele tem reconhecimento facial, então ele faz o reconhecimento facial e mais a autenticaçãozinha do token, tá? Então, o múltiplo fator de autenticação é isso, pessoal, é você ter mais possibilidades, né, de acesso à autenticação, dois ou mais meios de autenticação, tá? E para encerrar a minha última dica, né, é de você ter um parceiro para te ajudar, né? Ah, Flávio, eu quero manter meu ambiente sozinho. Pessoal, sozinho para pequena e média empresa é um problema muito grande, porque você tem que apagar incêndio a qualquer momento, a toda hora, né? A todo momento, né? Então, tenha um parceiro que tenha conhecimento, um conhecimento avançado de segurança, né? Assim, ele vai conseguir te levar ferramentas, né? Te levar soluções para você ter um subsídio maior de conhecimento e optar se você vai querer a ferramenta ou não, né? Tem um parceiro que ele tem um suporte direto do fabricante, isso é extremamente, desculpa, isso é extremamente importante, né? Porque em caso de um bug da ferramenta, você vai ter que abrir um chamado no fabricante e ele vai ter que fazer a ponte para você. Existem relatórios gerenciais e técnicos, né? Muita gente acha que relatório de segurança, aqueles relatórios complexos que apenas a equipe de TI entende. Mas não, pessoal, pede um relatório gerencial. O que é um relatório gerencial? Cara, quanto tempo que o meu link ficou fora esse mês? Quantas tentativas de ataque eu tive, né? E por quais formas de ataque eu tive essas tentativas, né? Então, isso aí é de gestão mesmo, é de você levar para o seu gestor, de levar para o diretor, como uma pequena empresa, de levar para o dono da empresa. Cara, aqui, olha aqui que massa. A gente teve 200 tentativas de ataque, mas o Fire conseguiu bloquear perfeitamente e a gente já tomou uma, uma providência de bloquear por IPs geograficamente, né? Então, você tem ali dados para você analisar e para sua gestão também analisar, desculpa. Tem alguém que monitore seu ambiente de verdade, né? Que ele faça o monitoramento do seu ambiente, ou 8x5, 24x7, mas que ele esteja de olho ali, monitorando o seu ambiente, tá? E aí, para concluir, né, eu queria deixar um recadinho final aqui para a gente concluir, né? Tem uma pessoa responsável pela segurança em sua empresa, né, pela segurança de TI. Claro, vou ter que contratar um profissional de segurança, a gente está falando de uma micro e pequena empresa, não. Mas você tem que ter um ponto focal aí. Quem que é o cara que vai ficar responsável pela segurança? É o meu analista que faz suporte. Ok, então tenha esse ponto. Por quê? Porque qualquer problema, qualquer incidente de segurança, qualquer melhoria, qualquer tipo de chamado, enfim, qualquer problema, a gente tem uma pessoa única para ter esse suporte, né? Você centraliza a informação. Procure acompanhar e conhecer as leis e certificações, né? Isso é de extrema importância. A gente tem a LGPD, que já está em operação aí, mas muita gente nem conhece, muita gente nem teve curiosidade de ler a lei. Ah, Flávio, eu não vou entender aquilo, não vou nem mexer com aquilo. Cara, lê, pega lá, lê, pega sites que comentam a lei e leia. As certificações, né? O que é uma ISO 27001, o que é uma NIS, enfim,
pega essas certificações e leia, né? Ah, eu não vou tirar a certificação, não me interessa. Cara, aquilo ali é um norte que você tem para aplicar na sua empresa, né? Acompanhe a gestão da segurança da informação, isso é extremamente importante também, porque não adianta nada você falar para o seu parceiro, para o seu terceiro, falar assim, cara, implementa o Endpoint Protection aí para mim. Tá, beleza. Mas quem vai fazer a gestão disso? Né? Um erro muito grande que as pessoas têm hoje, que as empresas têm, que é de comprar o melhor, né? Aí eu quero comprar o melhor endpoint e eu quero comprar com EDR, né? Cara, para que você vai comprar com EDR? Você vai ter quem gerencia esse EDR? Não, não tem quem gerencia. Então, não faz sentido você comprar EDR. EDR é uma solução, você precisa de alguém de segurança trabalhando em cima da solução para que ela te traga resultados, tá? E, por último, tenha parceiros e fornecedores de confiança. Ah, você vai ter um melhor parceiro, um melhor fornecedor? Não, tem aquele que você confia nele, né? Porque é aquele que vai te ajudar a resolver o seu problema na hora que você mais precisar, tá? E aí eu vou deixar um recadinho para vocês, né? Vamos começar, né, a manter o nosso ambiente mais seguro, né? Vamos deixar o ambiente mais seguro. Se você pegar duas ou três dessas dicas que eu dei e começar a aplicar no seu ambiente, você vai ver que a segurança do seu ambiente já eleva, já sobe de nível, tá? No mais, eu queria agradecer, deixar o tempo aberto para perguntas aqui, desculpa as falhas aí, mas deixar os meus contatos, né, e deixar aberto para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição aqui. Muito obrigado. Sobre as falhas, ninguém viu, ninguém viu. Tá online, tudo, é muito difícil. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Eu gostaria que você falasse mais um pouquinho sobre o Man in the Middle e como a gente faz para poder evitar quando sofre esse tipo de ataque. Tá. Esse tipo de ataque, a gente vai evitar ele protegendo a borda primeiro, né? Colocando um faro e mantendo a gestão dele, tá? E aí depois que, na verdade, para evitar ele, você tem um conjunto, né, de segurança. A borda, né, você tem a parte do usuário, que aí tem que fazer uma investigação por onde que isso foi vazado, e você tem que ter um endpoint protection com segurança, né, que faça a proteção com inteligência artificial, porque pode ser que a gente não consiga fazer o bloqueio, né? A gente teve um caso, ah, foi, foi um caso, assim, que o atacante, ele conseguiu, né, entrar no servidor, né, de controlador de domínio, e aí, por uma infelicidade dele, ele não conseguiu remover o endpoint protection do servidor, né? Por mais que ele estava com privilégio de administrador, ele já tinha conseguido fazer o pass the hash, né? E aí ele conseguiu fazer esse ataque. E aí, por felicidade do atacante, ele não conseguiu, por infelicidade do atacante, ele não conseguiu remover o endpoint protection. Foi aí que a gente conseguiu, através do monitoramento, ver o ataque que ele estava fazendo, tá? Então, para fazer evitar esse tipo de ataque, eu diria Firewall, Endpoint Protection, né? E principalmente educar o usuário, fazer com que ele não caia em armadilhas da internet. Tá? Ó, o Bruno está perguntando aqui, ó, mesmo pequenas empresas, seria interessante um Red e Blue Team? Se sim, tem alguma dica? Bruno, quando você tem a gente está falando de dois times aí de ataques, né? De segurança. Quando você tem uma pequena empresa e uma média empresa, as empresas não têm recurso para manter dois profissionais. Vamos dizer que o time é um profissional só, então ela não tem recurso para manter dois profissionais. Tá? Então, isso aí se torna praticamente que inviável para uma pequena empresa. Para uma média empresa, pode até ser que sim, que eu consiga manter, né, os dois profissionais. Mas aí é onde você
conta com o seu parceiro, né? É melhor para uma pequena, uma média empresa ter um cara que vai fazer a parte de ataque, o outro que vai fazer a parte de proteção, ou é melhor eu contratar um terceiro que vai ajudar isso para ele? E aí vem aquela velha discussão, né? Cara, mas eu vou entregar o meu ambiente todo na mão de um terceiro. Por isso que eu falo, tenha um parceiro de confiança, né? Porque senão você não vai conseguir evoluir na parte de segurança. Ok? Alguém tem mais uma pergunta? Eu tenho. Nossa, eu tenho várias, né? Eu tenho várias. Eu fiz um curso de introdução à cibersegurança, então tem algumas. A Hum, respeito do ataque, eu não sei se eu vou pronunciar certo, me corrija se eu estiver errada, é o DDoS. Você poderia comentar um DDoS. pouquinho? Consigo. DDoS é o terror das operadoras, né? O ataque DDoS, para quem não sabe, é um ataque onde vários computadores no mundo inteiro direcionam todo o tráfego para um único IP, né? Esse tipo de ataque é um ataque meio complexo, né? Porque, assim, não é 40 computadores, 50 computadores, é 20 mil, 30 mil computadores direcionando o ataque, né? E aí eles fazem o ataque para elevar o processamento do firewall, né, ou do roteador, enfim, para parar, né, as operações, tá? Para evitar isso, você tem que agir em parceria com a operadora, né, a operadora de telefonia, né, operadora de internet, desculpa. Então, eles têm que fazer o bloqueio de isso chegar até seu firewall, tá? É um ataque bem recorrente. É, isso é verdade. Principalmente no celular, né? Você acessa um site, aí joga você para um outro lugar e manda um monte de informação. E Sim. você falou muito sobre questão do computador. E para o celular, seria da mesma forma de proteção? Que você indicaria? Então, para smartphone, a mesma forma, né? Smartphone você não tem como colocar um firewall, né? Mas você tem como colocar um endpoint protection que vai te proteger, né? Hoje tem vários endpoint protection, inclusive a Microsoft tem um, né? A grande maioria nem sabe, o Microsoft Endpoint Protection, você consegue trabalhar e proteger o seu smartphone também, né, com ele. Existem outras soluções, como eu trabalho com Sophos, né, a Sophos tem um que inclusive é gratuito, né, você pode baixar, colocar, ele só não vai sincronizar com a plataforma central, mas se você tiver Sophos já na sua empresa, você já consegue sincronizar ele, aplicar regras, enfim. A vantagem de você manter um smartphone, um celular protegido, não é só eu vou acessar um site aqui malicioso. A vantagem é que você consegue controlar, principalmente o smartphone for de uma empresa, controlar o que o usuário instala, o que ele pode acessar, se ele pode abrir câmera, se não pode. Então, você faz uma gestão de segurança daquele smartphone, da mesma forma que você faz no computador, né? Então, se você tiver um Intune, por exemplo, no computador, você proíbe o cara de usar câmera, você proíbe o cara de acessar sites indevidos, você proíbe o cara de mudar a configuração do notebook, enfim. É bem parecido, né? Por mais que a usabilidade é um pouco diferente, mas é bem parecido. Claro, eu consigo configurar VPN, talvez o meu colaborador precisa de carregar informações da empresa no smartphone. Sim, você vai lá no smartphone, tem como você configurar VPN. Existem softwares de terceiro, ou você pode usar o próprio Android ou o iOS para fazer essa configuração de VPN. Tá? A maioria dos players de firewall aí já permitem essa configuração também. Câmera deu ruim. É, foi bem interessante, assim, eu sempre gostei muito de aprender sobre essa parte de cibersegurança, né, a questão de os nossos dados, o que são feitos com os nossos dados, eu acho sempre válido a gente aprender mais um pouquinho. E sobre questão de aplicativos, e no geral, você falou sobre a autenticação
de multifatores, não é isso? Como ela Sim. funciona assim na prática? Na prática, eu vou acessar meu Microsoft 365, né? Quando eu digito meu usuário e senha, né, eu preciso de um segundo fator de autenticação, né? Pode ser um SMS que ele manda para o meu smartphone. Eu posso abrir o meu Microsoft Authenticator, que é o aplicativozinho do celular, né? Ou eu posso, inclusive, usar esse carinha aqui, ó, né? Ele já é homologado para você ter um duplo fator de autenticação na sua máquina, ó, no seu Microsoft 365. Tá? Flávio, eu quero manter duplo fator de autenticação na máquina, né? Para logar na máquina. Para isso, você vai precisar de um software de terceiro. Hoje, a Microsoft não dá suporte ainda a isso, tá? Ok? Ok. Tem mais algumas perguntas, mas essa aqui eu acho que é para mim. Sim, os vídeos eles vão ficar gravados, eles vão ficar no canal da DataSite, no YouTube. Só vai demorar um pouquinho, porque tem edição e tudo mais, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta a respeito da palestra do Flávio? Um de cada vez, gente. O pessoal tá tímido, eu acho. Tá aqui. Tá tímido. E sobre a Microsoft, eu não sabia que trabalhava também com essa parte de segurança em si. Como é para vocês, assim, na prática, assim? Como funciona? É um time específico? Sim, hoje eu tenho um time de segurança, né? A gente não trabalha muito forte com segurança Microsoft. A gente tem um pezinho lá, mas a gente não é especialista em segurança Microsoft. A gente trabalha com outro fabricante, né, que é a Sophos. E aí eu tenho um time de segurança onde a gente trabalha com, com principalmente proteção de borda, né, que é firewall, né? A gente faz implementação, faz a manutenção e o gerenciamento, tá? E trabalha também com proteção de estação de trabalho, que é a parte de endpoint protection, tá? E-mail, a gente trabalha sempre com o Expand da Microsoft, né? A gente sempre usa ele, né? Então, qualquer e-mail que a gente pegue, a gente usa o da Microsoft. Há alguns casos específicos que a empresa não queira usar o da Microsoft, a gente tem outros fabricantes, tá? Mas a gente tem uma equipe, né? E essa equipe, ela é responsável por implementar, suportar e monitorar, né? Então, a gente tem uma central de monitoramento, que é 8x5, tá? Que eles fazem o monitoramento de tudo que acontece no ambiente dos nossos clientes, né? Então, se caiu um link, só tem um operando, se teve tentativa de ataque, se a gente consegue visualizar e antecipar um incidente. O Renato perguntou, há softwares de prateleira para empresas médias e pequenas? Renato, software de prateleira, cara, para segurança, eu desconheço, tá? Para segurança, você vai ter que pegar um parceiro, né? Ele vai estudar o seu ambiente, vai olhar qual que é a sua necessidade e ele vai te entregar aquela solução de segurança que é mais adequada para o seu ambiente. Não adianta você chegar vamos dizer assim, num parceiro e falar assim, é o que eu falei, eu quero uma solução de segurança, quero um Endpoint Protection com EDR, né? Não sei se vocês conhecem EDR, mas não é uma solução que ela vai trabalhar sozinha, né? São soluções, né, que vão complementar a proteção do seu endpoint protection, né? Por exemplo, ele pode fazer uma análise de vulnerabilidade de uma determinada porta em todo o seu ambiente, mas para isso você precisa de um profissional ir lá e fazer essa análise. Ele pode fazer rastreamento de um possível ataque, mas você precisa de um profissional ir lá e fazer essa verificação, tá? Então, assim, o software de prateleira, você vai até achar, né? Mas ele é o ideal para o seu ambiente. Talvez você está comprando um super software para o seu ambiente, mas você não tem gestão, ou você está comprando um software que não te protege o quanto você precisa, e aí você está levando o gato por lebre, né?
Você está comprando um software que talvez você ficar sem, talvez seria melhor, tá? Aquele ataque de hacker do Banco Pan, sabe dizer algo a respeito? Foi contra o Dynamics mesmo? Não sei. Infelizmente, eu não sei. Eu só sei que publicaram uma grande lista de nomes aí na internet e causou um alvoroço, mas não sei qual foi a causa, não sei qual foi a origem. Mais alguém? A Microsoft, ela presta serviços para diversas empresas. Muitas vezes são de grande porte. Quando isso acontece e essas empresas informam a Microsoft, qual é a primeira coisa que vocês fazem assim? Então, a Microsoft ela tem um time, né, quando são grandes empresas, ela tem um time que vai tratar esses casos, esses incidentes, né? Então a gente como parceiro nem fica sabendo. Agora, quando a gente tem um incidente de segurança, por exemplo, um ataque hacker, um ataque de ransomware, né? A gente já pegou vários casos aqui. A primeira coisa é fazer a análise do ambiente, né? Muita gente desespera, né? Fala, putz, e agora? O que eu faço? Cai naquele desespero, vou ficar sem tudo, vou perder minha vida, enfim, perco tudo? Não. A gente começa a fazer uma análise. E a primeira coisa que a gente fala, ó, tira qualquer pessoa do ambiente, ninguém reinicia nada, ninguém põe a mão em nada, que a gente vai fazer a análise do ambiente. E aí a gente começa a fazer aquele trabalho de detetive mesmo. Acessa um servidor, vê log, acessa outro, vê log, e a gente começa a pegar as migalhas, vamos dizer assim, até a gente montar o quebra-cabeça, né? E falar assim, ó, você teve o ataque assim, teve o ataque assim, o ataque chegou por aqui, passou assim, 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 assado, tá? A maioria das vezes, quem faz esse tipo de ataque já tira logs, já remove logs, já isso causa um problema imenso para a gente saber a origem, saber como que foi o ataque. Depois que a gente tira isso, aí é a hora de voltar ao ambiente, né? Então, discute-se como que vai ser a volta do ambiente. A gente vai formatar tudo, não vai formatar, instala um sistema de proteção onde faz a limpeza geral, formata tudo, enfim. A gente traça uma estratégia para voltar ao ambiente. Voltou ao ambiente do cliente, aí é a hora de fechar a peneira, né? Fechar as vulnerabilidades. E aí é onde a gente entra com algumas soluções que a gente representa aqui, que a gente tem ou você pode fazer monitoramento, né? Na verdade, você fecha, né, as vulnerabilidades, fecha as portas, as janelas que estavam abertas, coloca segurança no ambiente, e aí é hora de fazer o monitoramento. Não existe segurança sem monitoramento, tá? Não existe essa possibilidade. Então, se você tem um ambiente que você acha que está seguro, mas você não monitora, pode ser que não está seguro. Tá? Eu monitoro vulnerabilidade, faço gestão de vulnerabilidade, faço gestão de logs, faço gestão de soluções, enfim. Você precisa fazer esse monitoramento. Ok? Ok. Realmente é muito importante monitorar tudo. Hoje em dia a gente tem Sim. uma grande quantidade de dados distribuídos por aí. Qualquer coisa que a gente vai fazer é um dado de um CPF, é um número telefônico, então é muito importante. Gostaria de agradecer a sua palestra. Muito obrigada Obrigado. por ter tirado um pouco do seu tempo e vindo aqui falar para a gente um pouco mais sobre a importância da segurança nas pequenas, médias e grandes empresas. E alguém mais tem algumas mais perguntas? A gente ainda tem alguns minutinhos. Se alguém Estou à tiver mais disposição uma aqui, pessoal. pergunta. Gostaria de pedir que você colocasse, por favor, seu LinkedIn, seu Instagram, para que o pessoal pudesse se conectar com você, se for possível, Sim. aí no chat. Tá? No chat? Claro. Uhum. Por favor. E o LinkedIn. Ok, tá aí. Obrigada mais uma vez. Foi muito boa a sua palestra, foi excelente.
Obrigado, eu que agradeço, Milena. Obrigadão mesmo pela oportunidade de conseguir repassar um pouquinho de conhecimento para todo mundo aí. Tá bom, obrigada.